Olá, amigos seguidores do canal Ciso Sudamérica. Buenas tardes a todos, como estão? Espero que todos aí tenham tido um início de um dia de domingo muito maravilhoso e que todos tenham hoje, hasta la noite, um bueno domingo a todos. Saludo a todas as madres seguidoras do canal Ciso Sudamérica e a las madres de todos os hijos que também são seguidores de nosso canal Ciso Sudamérica, tá bem? Um feliz Dia de las Madres a todos, que todos tenham um bonito dia com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, vamos iniciar o vídeo de hoje com muito sismo. Arriba de 25 sismos se passaram de final de la noite de ayer hasta o momento deste vídeo de hoje, la tarde de domingo, tá bem? Vamos fazer este vídeo completo e la noite regressaremos com os vídeos que se passarem hasta final de la noite de hoje, tá bem? Bueno, iniciamos com Chile. 5.5 em la escala Richter em Chile. Sacudiu Chile, muito movimento 5.5, pois foi cerca de la Terra a solamente 34 quilômetros de profundidade, a las 8:34 de la noite de ayer de sábado. Chile depois novamente 3.1 em la escala Richter a 119 quilômetros de profundidade, a las 10:48 de la noite de ayer, pequeno movimento. Depois Chile novamente 3.5 em la escala Richter a 235 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra a las 11:01 de la noite de ayer, pequeno movimento. Novamente Chile 3.5 a 38 quilômetros de profundidade, a las 11:04 de la noite de ayer, pequeno movimento também. Chile 3.3 em la escala Richter a 100 km de profundidade, a las 11:47 de la noite de ayer, pequeno movimento. Chile 3.2 a 98 km de profundidade, a las 12:03 de la madrugada, pequeno movimento. Chile 3.3 a 90 quilômetros de profundidade, a las 12:33 de la madrugada, pequeno movimento. 4.7 em la escala Richter em Chile, este sacudiu novamente, movimento intenso em Chile, 4.7 a solamente 31 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, a las 4:03 de la madrugada. Seguindo Chile, 3.6 em la escala Richter, a 36 quilômetros de profundidade, a las 4:26 de la madrugada, pequeno movimento. Seguindo Chile, 3.5 em la escala Richter, a 37 quilômetros de profundidade, a las 4:39 de la madrugada. Sentiu movimento pequeno, mas sentiu em Chile com este sismo. Novamente, Chile 3.5 na escala Richter a 30 quilômetros de profundidade, a las 5:37 de la madrugada. Seguindo Chile, 3.6 em la escala Richter, a 62 km de profundidade, a las 6 de la manhã e 6 minutos. Sentiu pequeno movimento também com este dos sismos que falamos agora. Chile, seguindo 3.7 a 103 km de profundidade, a las 7:06 de la manhã de hoje. Pequeno movimento Chile. Chile 3.4 a 216 km de profundidade, a las 7:56 de la manhã de hoje, pequeno movimento Chile. Argentina 4.12 na escala Richter a 209 km de profundidade, a las 8:59 de la manhã de hoje, pequeno movimento Argentina 4.12. Bolívia 3.7 na escala Richter, 214 km de profundidade, lejos de la Terra. Pequeno movimento Bolívia, a las 8:40 de la manhã. Chile, 3.12 a 115 km de profundidade, 3.12 na escala Richter, a las 10 de la manhã, pequeno movimento. Peru, 3.5 na escala Richter, 22 km de profundidade, a las 8:15 de la manhã de hoje, pequeno movimento em Peru. Chile, 3.6 em la escala Richter, a 30 km de profundidade, a las 9:24 de la manhã de hoje, pequeno movimento Chile.
Chile 4.0 em la escala Richter a solamente 20 km de profundidade. Senti um movimento em Chile com este movimento de 4.0 a las 9:25 da manhã de hoje. Colômbia 3.1 a 143 km de profundidade a las 8:40. Peru 4.2 a solamente 50 km de profundidade. Senti um movimento Peru com este sismo 4.2 a las 8:50 da manhã. Colômbia 2.7 a 148 km de profundidade, a las 10:51 da manhã. Pequeno movimento, Colômbia 2.6, também por pequeno movimento, a 145 km de profundidade, a las 11:07 da manhã. Colômbia 2.9 a 146 km de profundidade, a las 11:28 da manhã. Pequeno movimento. E Venezuela, finalizando o vídeo de hoje, 3.1 na escala Richter, a 109 km de profundidade, a las 12:56 da tarde de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos e grupos do WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com os vídeos de la tarde e de la noite de hoje, tá bem? Tenham todos um ótimo domingo, Dia de las Madres. Hoje foi dia 10 de maio de 2026, domingo, tá bem? Tenham todos um bom dia de domingo e hasta la noite. Tchau, tchau.